Consolar até minha cama consola. Adriano, não compare cama com o Espírito Santo. Pastor Fernando Gales, se não concorda com a resposta do Adriano Cruz, disponha de 5 minutos para replicá-lo. Bom, vamos lá. Você disse assim que nós sim deturpamos. Você deturpou totalmente o significado do que o dicionário fala, porque ele está dizendo em outros textos que a grande maioria trata do espírito como se fosse uma energia. Quando está falando de espírito, né, como uma energia, mas há outros textos que tratam como pessoa. Então, quem lê o texto todo deduz que o Espírito Santo é um ser pessoal que manda poder para a gente. E é essa a crença dos autores desse dicionário. Tá? Sobre a questão do Espírito Santo ser derramado, né? Paulo também foi derramado como oferta de libação, né? Aí eu acho que o apóstolo Paulo deixou de ser pessoa e virou coisa, né? Está lá em Filipenses isso, que ele foi derramado como sacrifício, como oferta de libação. É claro que o Espírito Santo é derramado em sentido simbólico, Adriano. Por quê? Porque ele não é líquido. Né? Porque senão o Espírito Santo, né, vai ser derramado literalmente. Derramar é no sentido simbólico. Como está na sua Bíblia, lá no Salmo 62, versículo 8. Confie nele em todo tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. O que é derramar o coração? O coração aí está no lugar da pessoa. Né? Em outros textos, a Bíblia fala assim, a minha alma se derrama diante do Senhor. Está na Bíblia isso. E aí, o que é a minha alma? Eu mesmo, eu me derramo, em sentido simbólico. O coração aqui está no lugar de pessoa, porque não é coração que é derramado, é eu inteiro. Aqui é uma metonímia, a parte pelo todo. Então, o coração é derramado como? Porque a pessoa se derrama diante de Deus. Derramar em que sentido? Virou líquido? Virou coisa? Não, no sentido de ser entregue por abundância, de se dar totalmente, né? Aproveitando, quero refutar um camarada aqui que disse assim, o Espírito Santo não é pessoa porque ele foi dado. Jesus também foi dado, João 3,16, tá bom? Então, você percebe, continuando, quanto tempo eu tenho? Que eu preciso calcular o tempo das respostas. Consolar até minha cama consola. Adriano, não compare cama com Espírito Santo. Consolar até minha cama consola. Adriano, não compare cama com Espírito Santo, com a palavra espírito, porque cama sempre é impessoal. A palavra espírito não é sempre impessoal. Ora é pessoal, ora não. Portanto, é falácia de falsa comparação, seu Adriano. Estou aguardando a resposta da pergunta que nunca testemunha de Jeová responde. É sério? O Espírito Santo fala do que ouve. Será que eu mereço uma interpretação disso, Adriana? Né? À luz da Bíblia? Outra coisa, os textos que eu citei, você falou que eu não usei o contexto. Mas se você quiser que eu use, eu uso. E eu provo que cada texto que eu metralhei em você, todos eles, à luz de uma exegese, eu não estou tirando fora do contexto. Textos que mostram claramente que o Espírito Santo é uma pessoa, um ser pessoal. Né? Então, por exemplo, a Bíblia mostra, continuando aqui, né, nas citações, por exemplo, olha só, a graça... Espera aí que eu anotei um negócio aqui. Por exemplo, olha lá. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Jesus Cristo dá graça. Então ele é um ser pessoal. Hebreus 10, 29 fala o Espírito da graça. Ali claramente se referindo ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo dá a graça igual a Jesus. Aí diz o amor de Deus. A Bíblia fala claramente, né, amor de Deus, mas também fala amor de Cristo, Romanos 8:35, 2 Coríntios 5:14, ou seja, Cristo ama. E o Espírito ama? Opa, o Espírito ama sim, né? Romanos 15:30 fala o amor do Espírito, e ali está falando da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, Adriano, esses textos todos provam que o Espírito Santo é um ser pessoal. O Espírito Santo dá graça como o Pai e o Filho. O Espírito Santo ama como o Pai e o Filho.
e a comunhão do Espírito Santo. 1 João 1,3 diz que a comunhão nossa é com o Pai e o Filho, mas ali fala que a comunhão é do Espírito Santo. Então, Adriano, eu acho, querido, ama a sua pessoa. Está na hora de você se libertar das interpretações do corpo governante, Adriano, e orar para Deus mostrar a verdadeira identidade do Espírito Santo para você. Tá bom? Maravilha. Adriano Cruz, nós vamos agora para a etapa em que você faz a pergunta final. Adriano, você tem 1 minuto para fazer a sua pergunta final. O seu tempo já está na tela, fique à vontade, comece quando você quiser. Desculpa, 1 minuto e 30 segundos. Tempo na tela. Galho, você acredita que o Espírito Santo... Não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo nada. Vamos recomeçar aqui. Está me ouvindo agora? Vamos recomeçar agora aqui. Agora estou. Maravilha. Ok. Recapitulando o tempo do Adriano. Tempo na tela, pode começar. Você acredita que o Espírito Santo ele é onipresente? Ou seja, na Terra, e ao mesmo milésimo de segundo, ele está no céu. Você acredita que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo? Então, ele estava e sempre esteve na Terra e sempre esteve no céu. Dentro do que nós já vimos nesse debate, onde o Espírito Santo não recebe adoração, onde não tem um texto que comprove que ele é uma pessoa, e sim interpretações de textos que, como você disse, deduzem ser uma pessoa. Então, diante desses fatos, qual seria a sua explicação bíblica para o fato de que o Espírito Santo, em hipótese alguma, em texto algum, em momento algum, ele é visto no céu, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? Ou seja, se ele é onipresente, ele obrigatoriamente estaria no céu e automaticamente e imediatamente também aqui na Terra. Então, por que o Espírito Santo nunca é visto como uma pessoa lá no céu? Essa é a minha última pergunta. Maravilha, pastor Fernando Galho, você tem 5 minutos para a resposta e comece quando quiser. Em primeiro lugar, o fato dele não ser visto não prova que ele não é pessoa. Entendeu? Isso não tem o menor cabimento. Em segundo lugar, a Bíblia diz que nenhum homem jamais viu a Deus. Eu estou falando, né, aqueles que viram Jesus. Homens viram a Jesus, por quê? Porque ele, existindo na forma de Deus, assumiu a forma humana. E depois ele aparece ressuscitado. Então, por isso que ele foi visto. Agora, Deus, o Pai, e o Espírito Santo nunca foram vistos. Nenhum homem jamais viu a Deus, a Bíblia fala. Então, o fato de não ser visto não prova que não é pessoa, porque senão nem Deus seria uma pessoa, Adriano. O Espírito Santo, ele é sentido, ele é percebido. Por quê? Porque ele manifesta o seu poder na criação, né? Então, ele tem atributos divinos, ok? Então, o Espírito Santo nos dá poder, ele nos consola, ele nos ensina, ele nos faz compreender as Escrituras, ele faz interpretarmos a Bíblia. Aliás, 90% dos ensinos das Testemunhas de Jeová são interpretações, né, da Bíblia, não são baseados em textos que claramente... Por exemplo, não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que Jesus começou a reinar em 1914. São interpretações, né? Não tem nenhum versículo na Bíblia que diga que os da grande multidão só serão filhos de Deus depois dos 1000 anos. Não tem versículo na Bíblia que fala que os da grande multidão serão filhos de Deus depois dos 1000 anos. São interpretações que as TJs dizem. Então você se acha amigo de Jeová e não filho de Jeová, espiritual, porque tem interpretação. A Bíblia não fala isso claramente. A doutrina da Trindade, ela foi revelada para nós de forma implícita e não... Perdão, de forma implícita e não de forma explícita. Não há um texto na Bíblia que diga, eu sou o Deus Todo-Poderoso, um só Deus em 3 pessoas. Não, Deus não quis se revelar dessa forma. Ele revela que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e a Bíblia diz que Deus é um só. Não é possível que eu vou acabar esse debate e não vou ter uma resposta sua.
como é que o Espírito Santo fala do que houve, Adriano? Porque isso, para mim, é um texto fulminante contra as testemunhas de Jeová. Que nem você, nem a Tafona, né? A não ser que você inventa alguma coisa agora, nova, e não dê tempo de eu responder nessa última fala. Tá? Mas até hoje, em 20 anos, quando eu era TJ, já duvidando dessas questões, eu escrevia para Betel, Betel não respondia, nunca me responderam essa pergunta. Então, Adriano, o Espírito Santo ele é onipresente, porque ele, assim, ele está em toda parte. Ele pode não ser sentido em toda parte. Por exemplo, a Bíblia fala de Deus retirar do seu espírito, mas retirar é na sua atuação, e não dele estar presente. Deus está em toda parte. Quanto tempo falta para mim, por favor? 1 minuto e 50. Né? Ok. Então, por exemplo, né? Nós acreditamos que Deus ele está em toda parte, mas ele pode ele estar num lugar e deixar de atuar na vida da pessoa. É o que vai acontecer com os condenados ao inferno de fogo. Deus vai estar lá, porque o inferno é a ausência eterna de Deus, mas Deus está lá. É ausente no sentido de atuação. Não é? Deus muitas vezes falou de retirar o seu espírito, não porque ele não vai estar ali presente, mas ele não vai estar ali atuante em favor da pessoa, né? Eu estou tentando falar isso porque eu prevejo mais ou menos, né, o que uma testemunha de Jeová vai dizer, né? Então, Adriano, por que eu acredito que o Espírito Santo é um ser pessoal, né? A Bíblia mostra que o Espírito Santo ensina, João 14, 26, guia, Romanos 8, 14, comissiona, Atos 13, 4, né? Ordena, Atos 8, 29, age no intercede, né? Por nós diante de Deus. Né? Jesus é o único mediador, Jesus o Espírito Santo é intercessor. Né? Como é que eu posso interceder por alguém e não ser pessoa? Né? Provas da divindade do Espírito Santo, ele é o Espírito eterno, ele é onipresente, Salmo 139, 7 a 10, ele é onipotente, associa-se o Espírito Santo com o poder do Altíssimo, ele é onisciente, 1 Coríntios 2, 10 e 11, ele conhece as coisas de Deus, entendeu? Então, Adriano, eu queria muito que você estudasse mais as Escrituras, você não é uma pessoa, oro por sua vida e desejo que você venha conhecer esse Espírito Santo que eu vim a conhecer depois de ter sido testemunha de Jeová. Ok, maravilha. Adriano, você ouviu a resposta do pastor Fernando Galli. Agora você vai fazer a réplica final. Você tem 5 minutos para a réplica final. Após a réplica final do Adriano Cruz,